Eu descobri que há vida fora da Assembleia de Deus. Eu quero contar nesse vídeo para vocês os motivos que me levaram a sair da Assembleia de Deus, porque para algumas pessoas que conversam comigo, essa coisa ainda está muito confusa na mente delas por todos os meus anos de Assembleia. Afinal de contas, foram 22 anos pertencendo a uma mesma denominação. Por que sair assim de uma denominação? Quais as motivações que levam uma pessoa a sair? Bom, então para a gente começar, esse vídeo ele é de cunho pessoal. Eu não estou seguindo nenhum script, nenhum roteiro, é de cunho pessoal, é a minha história. Pode ser que isso não vá se aplicar a você em nenhum momento da sua vida. Para ser bem resumido, quando eu vim para minha atual cidade, que é Franco da Rocha, em 2017, por conta do meu noivado, eu lembro que eu frequentava a casa da minha noiva, né, minha atual esposa, com os meus sogros, e em um desses dias, o meu sogro e a minha sogra, eu até já comentei isso aqui no meu canal, em um outro vídeo, só que eu acho que o vídeo está privado. Mas eles me convidaram para ir assistir uma aula de teologia, que era o curso básico. E eu me lembro que na época eu tinha acho que 19, 18 anos de Assembleia de Deus, e eu achei que eu não poderia aprender nada do que eu já não tivesse aprendido a minha vida toda. E eu lembro que a matéria, ela era a matéria Geografia Bíblica, isso, Geografia Bíblica, e eu saí daquela aula com uma única certeza: eu não sei nada. Foi então que eu percebi que eu nunca tinha lido nenhum livro sequer da Bíblia por inteiro. E isso começou a me constranger. Na época eu até comentei com a minha noiva. Eu falei, nossa, eu nunca li nenhum livro. E lá na casa dos meus pais, eu lembro, acho que a Bíblia tá até aqui, eu tenho essa Bíblia até hoje. Eu comecei a ler o livro de Ruth, porque é um livro curto. Depois fui ler Esther, depois fui para as epístolas mais curtas e comecei a ler a Bíblia. E no meu serviço, no horário de almoço, eu comecei a ler a Bíblia e eu lembro que eu completei a leitura da Bíblia por inteiro. E se você nunca fez isso, vale a experiência. É uma experiência maravilhosa você saber que você completou a leitura da Bíblia. E eu me matriculei no curso básico porque eu queria aprender mais. Logo veio aquela sede, sabe, parecia que eu nunca tinha visto aquilo na minha vida e de fato eu nunca tinha visto, mas aquela sede que você vem que é incontrolável. E eu lembro que eu me matriculei no curso básico, comecei a fazer o básico, e eu não lembro o motivo que teve que encerrar o curso básico. E aí trouxe o curso. Aliás, eu estava matriculado no curso médio. Aí encerrou o curso médio e aí trouxeram para a igreja um polo do curso básico. Eu matriculei no curso básico, comecei a fazer o curso básico junto com meu sogro, junto com a minha sogra. Só que eu não estava ainda assim satisfeito. Aquela sede foi tanta que eu decidi me matricular na faculdade para fazer o bacharelado em teologia. E eu me matriculei, comecei a estudar e logo nos primeiros dias de aula, acho que todo aluno passa por isso. Você já tem um choque, porque você começa a estudar uma coisa na faculdade e o chão da igreja é algo totalmente diferente. Mas o que mais impressiona é que a mantenedora da faculdade é a própria igreja. Então, como é uma faculdade confessional, embora tenha as matérias interdisciplinares, é uma faculdade confessional. Então, o chão da faculdade deveria ser aplicado no chão da igreja. Só que isso não acontecia. Então, você sai da faculdade sedento daquilo que você aprende. Claro que no começo, você é o novato, você é o noob, o noob da teologia. Você quer que todo mundo saiba o que você sabe, o que você está aprendendo, que você está desvendando os mares. Claro que depois você adquire uma maturidade e você percebe que não é assim, mas aquilo me incomodava.
porque coisas simples não era aplicada na igreja. A matéria, por exemplo, de teologia pastoral não era aplicado na igreja. Além de não ser aplicado na igreja, você começa a observar todos os pastores que dirigem o setor, poucos têm o curso básico de teologia. E essa vida de pastor e teólogo, ela não deveria ser separado. Inclusive, no primeiro dia de aula, no anúncio das aulas, na abertura do semestre, foi isso que eu ouvi, que não existe separação entre o teólogo e o pastor. Enfim, e aí algumas questões que eu já tinha na minha adolescência, na minha adolescência e juventude, voltaram à tona. Por quê? Eu passei a infância e a adolescência toda dentro da Assembleia de Deus, toda lá no interior, na cidade de Pacaembu, interior de São Paulo. Algumas questões voltaram à tona, que precisavam ser respondidas, que nunca foi respondidas para mim, mas que eu fui encontrar amparo na teologia. Só que, como eu disse, existia essa diferença. E eu acredito que todo estudante de teologia, qualquer que seja o método básico, médio, o intermediário, o bacharelado, se encontra com a seguinte questão no curso de teologia: calvinismo ou arminianismo. A Assembleia de Deus, ela é arminianista, ela segue as doutrinas do teólogo holandês Jacob Arminio. O que nos é apresentado de Calvino pelo menos para mim, tá? Como eu disse, isso aqui é um vídeo pessoal. Pelo menos para mim foi apresentado Calvino como um louco. E foi o que bastou. Você aceita aquilo sem ao menos pesquisar, sem ao menos descobrir a fonte, o que é, enfim. E aí algumas doutrinas com relação ao resumo do arminianismo e do calvinismo, eu ficava confrontando na minha mente. E aí, por exemplo, a Assembleia de Deus, ela é dispensacionalista. Ela crê que Deus dividiu a história em 7 dispensações e que nós estamos na dispensação da graça. Eu sempre acreditei nisso, por ouvir falar. E também na faculdade você ouve isso. Mas aí você descobre que não tem só a visão dispensacionalista, tem a visão aliancista, pactual, o Deus dos pactos. A Assembleia de Deus, ela é pré-tribulacionista. Você então acredita que só existe aquilo. E aí você começa a ter contato com o pós-tribulacionismo, o mesotribulacionismo. E você fala, opa, como é que eu nunca ouvi isso na minha vida toda? Como é que eu nunca escutei isso na minha vida toda? Aí você ouve pregações. Quando você estuda homilética, você começa a dividir as pregações em pregação expositiva, textual, temática. E você, opa, como é que eu nunca soube que isso existia? E isso vai entrando dentro, foi entrando dentro de mim, né? Não posso falar que vai entrando dentro do aluno, porque foi dentro de mim. Isso foi entrando dentro de mim, me consumindo e falando, gente, isso aqui tá errado. Não adianta tapar o sol com a peneira. Tá errado isso, tá errado aquilo. E eu sempre conversei muito com a minha esposa. Minha esposa sempre me deu apoio em tudo. Eu sempre conversei com ela a respeito de tudo. E eu lembro que quando houve a troca de pastores aqui, que isso é muito comum dentro da Assembleia de Deus, eu quis sair. Já estava tudo certo para nós sairmos e buscarmos uma outra igreja, quem sabe até no próprio Ministério do Belém. E então me foi concedida a oportunidade, me foi concedido a oportunidade de dirigir uma igreja. Nada mais, nada menos do que pastorear uma igreja. Só que nessa altura do campeonato, eu já não concordava com o arminianismo da Assembleia de Deus, eu já não concordava com o pré-tribulacionismo da Assembleia de Deus, eu não concordava com o sistema de governo eclesiástico da Assembleia de Deus, eu não concordava com a maneira que se administrava dízimos e ofertas, eu não concordava com absolutamente nada, questões doutrinárias e questões
práticas. Não concordava com as pregações. Nessa altura do campeonato, eu já não concordava com as pregações porque todas as pregações eram voltadas para o bem-estar físico. E ainda é assim, o bem-estar pessoal, que redunda em bênção, que você vai alcançar sua vitória. E isso não fazia mais sentido para mim. Por quê? Porque eu já estava bebendo da teologia reformada, eu já estava dialogando eu sozinho com a teologia reformada, ouvindo Augustus Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Marcos Granconato, outros teólogos de fora, como os próprios puritanos, os próprios teólogos da Reforma em si. Fui ler um pouco de Calvino. Eu já estava impactado com essa teologia e com a seriedade que a teologia reformada representa, representava para mim. Então, quando eu fui dirigir essa igreja, eu já era um calvinista, eu já era um reformado. E aí, irmãos, como se eu estivesse falando da igreja aqui, né? E aí, o que acontece? Você não se sustenta na igreja. Por quê? Porque você tem que estar na igreja de segunda a segunda. Isso é uma coisa que eu já não concordava. Tem um script a ser cumprido dentro do ministério, fora a agenda que tem que ser cumprido. Isso eu não concordava de jeito nenhum. Mas como eu estava lá, você tem que fazer tudo aquilo que manda. E aliás, acho que nesse curto período que eu fiquei dirigindo uma igreja, acho que ninguém tem nada para falar de mim que me desabone. Uma, que o tempo foi curto, e outra, que eu fiz tudo que foi me pedido para eu fazer. Com relação a dízimo, com relação à oferta, com relação à presença, com relação a visitas. é, Então já não dava mais. Eu já era um reformado, eu já era um calvinista. E calvinista aqui, eu não quero dizer que eu concordava só com a soteriologia calvinista. Eu concordava com a soteriologia calvinista, como Calvino apresenta o problema do mal, como Calvino apresenta Deus e o conhecimento humano, como os reformados apresentam o que foi a reforma. Eu comecei a estudar a reforma, eu falei, bom, mas o que acontece na reforma, o que aconteceu na reforma está acontecendo hoje. Mas aí nós temos um grande problema. Não tem como é, existirem luteros nos dias de hoje. Porque, porque uma que o tempo é outro, os tempos são outros. E você, não sei, parece que as pessoas são acostumadas com esse sistema. Elas gostam desse sistema opressor, de você ter que estar ali, você ter que estar representado. Fora isso, às vezes eu via pessoas que o cara é pastor, o cara aceitou o cargo de ser pastor simplesmente por status. E eu, para mim, nunca foi isso. Isso me desanimou profundamente, a ponto de eu duvidar do meu próprio chamado. Embora eu me sentia vocacionado, mas esse período que eu fiquei me marcou profundamente, que eu falei assim, não, não quero saber disso. Porque no começo eu fui estudar teologia para eu ser um pastor assembleiano. Mas no meio do caminho houve essa mudança. E aqui vale ressaltar que eu não pedi para mudar. Eu não queria mudar. Simplesmente aconteceu comigo. Simplesmente eu fui indo, eu fui trilhando esse caminho. Eu não pedi para isso. E aliás, eu também não pedi para ter conhecimento de nada, porque o conhecimento ele gera um ônus pessoal. Porque você vê coisa que ninguém vê, você fala o que ninguém tem coragem de falar, e às vezes tem pessoas que também vê o que você vê, que fala o que você fala, mas não toma nenhuma atitude. E aí você até conversa com essas pessoas, elas concordam com o seu pensamento, elas apontam os mesmos erros que você aponta, mas aí depois você vê foto no, no Instagram, declarações de amor no Instagram, declarações de amor pelo ministério, pelo pastor, sendo que eu encontrei com ela na rua, conversei com ela a respeito disso.
E aí no outro dia tá lá. E aí você fica sem entender. E aliás, eu me exponho para essa pessoa e eu nem faço mais parte dessa denominação e ela faz parte da denominação. Pode ser que até ela vá usar aquilo que eu falei para falar, tá vendo? Olha lá o Jean, ó, saiu daqui. Olha o porquê que ele saiu daqui, ó como que ele é. E eu comecei até a me policiar nisso. Se bem que agora eu tô abrindo o jogo aqui para vocês, mas eu comecei a me policiar nisso. Eu falei assim, bom, essas pessoas, elas são conformadas com o sistema. E elas não conhecem a realidade do evangelho. E para mim, simplesmente, eu vi que não dava. Por eu ser reformado, por eu concordar com os pontos soteriológicos do calvinismo, por eu passar a ter uma visão diferente, não concordar com as pregações. Você quer coisa mais horrível? Você começa a ouvir pregações positivas, e aí você vai para um culto pentecostal, você escuta aquela pregação gritando, estridente, o seu ouvido a ponto de estourar o seu tímpano, porque às vezes o único lugar que te resta para sentar perto da caixa de som, e aquele som, aquela gritaria tinindo, e você não entende nada da mensagem, e ela sempre redunda em bênção pessoal. Isso vai se tornando um caos pessoal, interno e psicológico, até o momento que você decide romper com isso. Mas você sofre com isso. Quem chega no estado que eu cheguei, sofre. E sofre muito. Por quê? É uma denominação que eu passei 22 anos. É uma denominação que eu fiz amigos. É uma denominação que eu sonhei em ser pastor ali. E outra coisa, quando eu era pequeno, olha os exemplos que eu tinha. Lá no interior, eu vi os pregadores chegarem com carros importados na frente da igreja. Eu falava, pô, é isso daí que eu quero. Isso aí que eu quero pra mim. Eu quero ser quero viver da obra. Essa é a famosa frase, né? Viver da obra. E você cresce e vê que é tudo diferente. Pra mim não fazia mais sentido pregações, não fazia mais sentido a liturgia, não fazia mais sentido o sistema de dízimos e ofertas, não fazia mais sentido o sistema de batismo, não fazia mais sentido o sistema de governo, não fazia mais sentido nada. Pra mim, não quer dizer que pra você a história vai ser a mesma. O que eu fiz? Eu pedi pra deixar a congregação que eu estava dirigindo. Muitas pessoas me falaram assim: Jean, você é louco. Nossa, agora que você ia começar a sua carreira ministerial, meu. Ah, que loucura, que loucura. Povo louco. Vai começar a carreira ministerial. Que carreira ministerial? Isso não é carreira para sucesso ser pastor, não. E isso me marcou tão negativamente que eu não queria nem saber mais de ser pastor, coisa nenhuma. Eu queria terminar meus estudos, fazer meu mestrado, fazer meu doutorado e não ser pastor, coisa nenhuma, não. De tão negativamente que isso me marcou. Bastou uma reunião com todos os outros pastores para eu saber que aquilo não era o que eu queria. Embora eu sinta o chamado, a vocação para isso, mas daquela maneira não tá certo. Detalhe que eu sempre imaginei, nossa, o vídeo já tá ficando longo, mas talvez não, vai servir para alguém esse vídeo. Você olha para os católicos, o padre estuda 10 anos para ele ser padre, sem conversa. Você olha você olha para os presbiterianos, você precisa estar 3 anos na igreja, depois você faz um seminário de 4 anos, tem inúmeras avaliações psicológicas, para depois você, quem sabe, ser ordenado. Para os batistas reformados a mesma coisa. Agora na Assembleia de Deus não exige nada. Para mim eu estava fazendo aquela teologia, para mim me via fazendo o curso de teologia para jogar no lixo. Aí talvez você me pergunte o seguinte, tá, mas você não poderia reformar a sua igreja? Gente, você já ouviu falar numa coisa chamada sistema? Vocês já ouviram falar nisso chamado sistema? Tem como você ir contra o sistema? Tem contra você ir contra o sistema que ali. Ah, falando em sistema, outra coisa que também não fazia sentido.
a politicagem dentro da igreja. Eu ser obrigado a votar no candidato que eles estão me apresentando, sendo que o voto é livre e secreto e você administra da maneira que você quiser. Eu tô falando aqui, me veio à mente um pastor que eu não vou citar nome, que também rompeu com o ministério, mas ele tem muito mais renome que eu. Aliás, eu não tenho nenhum, né? Ele é um pastor de renome e eu não sou ninguém. Mas ele fala a mesma coisa. Política dentro da igreja. Eu já participei de culto que teve 3 vezes a tiração do dízimo. Eu já fui pedir cesta básica para uma pessoa que estava desmaiando literalmente de fome. Aí eu recebi a resposta: entra na fila. Sendo que tem o assistencialismo da igreja. Detalhe, eu tinha hoje tem pastores aqui do setor que estavam no meu WhatsApp que eu vi em uma semana ele mal, escrevendo mal da administração que estava sendo feita. Na outra semana, ele foi convidado a dirigir uma igreja, ou seja, o que é isso? O que caracteriza isso? E aí a pessoa simplesmente, ó, começou tudo sem mil maravilhas. Ela estava ali reclamando, aí ela recebeu um cargo, aí, ó, tá tudo legal. Poxa vida, que valores negociáveis, né? Que valores vendáveis. Que coisa fantástica você negociar valores, né? À medida que o curso da vida anda. Mas enfim, eu acho que eu já estou me aprofundando muito, coisas que talvez eu não deveria falar. Mas a centralidade dos motivos que me fizeram sair da Assembleia de Deus são essas. É, questão doutrinária, que eu não concordava com mais nada da cesta básica que vem na Assembleia de Deus. Arminianismo, pré-tribulacionismo, dispensacionalismo. Nada, nada, nada. Não concordar com nada. A única coisa que eu concordo até hoje é com o credo batismo, que os assembleianos eles batizam pessoas que creem, que têm a idade da consciência, elas creem e aí são batizadas, diferente dos pedobatistas, né, que é o batismo de criança. Com isso eu ainda concordo com a Assembleia de Deus. É, então eu não concordava com as doutrinas, não concordava com o culto, não concordava com as pregações, não concordava com nada. Isso não quer dizer que eu sou o certo. Pode ser que eu esteja o errado. Pode ser que eu sou errado e eu estava no lugar certo. Então é melhor o errado sair fora e deixar tudo como está. Saí de lá, fui para uma igreja em Campinas e por conta da distância, a igreja que mais se aproximava da visão, da minha visão que eu tinha e que eu enxergava, era essa igreja em Campinas, chamada Igreja Pentecostal Reformada, que é lá em Campinas, que é uma igreja reformada, porém confessionalmente pentecostal, não o baixo pentecostalismo, mas um pentecostalismo relevante. É, inclusive, se você é da região de Campinas, vale a pena conhecer. Só que a distância dificultou a nossa ida para lá. E uma coisa que chama atenção nessa igreja: todo mundo estuda. Em resumo, todo mundo estuda. Seja criança, adaptado para criança, seja. E não é aquelas aulinhas de escola dominical onde a professora das crianças se veste de palhaço e fica lá. Ou se não, faz algo do tipo. Não, 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 não. Nada disso. Criança vai ter ensino bíblico, teologia, adaptado para criança. Ponto final. Todo mundo estuda. Todo mundo é seminarista. E isso é muito bom. Isso a igreja cresce saudável. O crescimento demora, como diz o Augustus Nicodemos, o crescimento ele demora porque ele é um crescimento qualificado e não quantificado. E de lá, dessa igreja, hoje nós estamos aqui do lado da nossa casa, em Francisco Morato, na Igreja Batista Reformada. E eu adotei a confissão de fé batista
1689. Inclusive eu estou acabando de lê-la. Tem disponível no site da editora, Estandarte de Cristo. E é o que se aproxima da minha visão, que eu entendo. Por isso que eu comecei dizendo que eu descobri que tem vida, que há vida fora da Assembleia de Deus. Porque é muito difícil. Você acha que não foi difícil para minha esposa também? Que a vida inteira na Assembleia de Deus, aquela mesmice de sempre, sair assim, embora ela já não concordava e pensasse. Eu acho que eu falo para ela que ela nunca foi da Assembleia. Ela nunca foi da Assembleia. Embora ela já não concordasse, mas é difícil. Porque às vezes, logo depois da nossa saída, algum tempo, você sente assim saudade daquela do sei lá, dos irmãos, o culto, aquela coisa que você passou tantos anos. Mas não faz mais sentido, porque eu dei chance para a Assembleia de Deus. Tô dizendo no seguinte sentido, que eu fui visitar a Assembleia de Deus. Meu, só decepção, velho. Não tem como, não tem como. Não tem como. Pra mim, tá? De novo, esse vídeo é pessoal, é pra mim. Às vezes você é assembleiano, vai assistir esse vídeo e vai descer o pau em mim, mas esse vídeo é pessoal, é meu. Pra mim não faz mais sentido. E outra coisa, sabe uma coisa que também não fazia mais sentido pra mim? Congresso. Congresso das irmãs, congresso do adolescente, congresso do jovem, congresso das crianças. Pra que é congresso? Para os próprios membros da igreja. Aí os irmãos, olha só, ó, a metodologia. 3 dias de congresso. Você tem que ir atrás de camiseta, uniforme. Você tem que ir atrás de dinheiro para pagar cantor e pregador, que é caríssimo. Outra coisa que eu não concordo na Assembleia de Deus é esse negócio de pagar preços altíssimos para cantores e pregadores. Não concordo, ponto final. Não tem conversa. Não tem conversa. Se ele é um pastor de uma igreja, eu concordo que a igreja deve sustentar. Mas o sustento também não é a ostentação. Concordo que a igreja deve sustentar, mas não é ostentar, é sustentar. E ixi, mas isso é um outro vídeo. Até o sangue já o sangue já fervilha já para já soltar, como se diz lá no interior, para já soltar os cachorros. Mas vamos segurar. Esse negócio de congresso, os irmãos trabalham, rala. Eu vendia cachorro quente na igreja, doava salsicha, pão, molho, fazia cachorro quente, vendia rifa, né? Um sistema de rifa na igreja infindável. Sistema de rifa, parecendo a Loteria Federal, infindável. Rifa disso, rifa daquilo, para pagar cantor e pregador. E eu fui tesoureiro da mocidade. Teve um congresso que o camarada lá pregou 40 minutos. Eu contei R$ 800 para dar para ele. R$ 800 que eu tinha trabalhado em prol daquilo. E aquilo eu falei, mano, esse negócio tá errado, velho. Tá errado. Isso aqui tá errado. Tem gente que trabalha aqui, ó. Vou pegar minha esposa aqui como exemplo. Acorda todo dia, 4 horas da manhã, pra ir trabalhar todo dia, 4 horas da manhã. E aí o camarada vem, porque ele é bem apessoado, é de renome, pá, não sei o que, pá, pum, 800 conto, tchau, foi embora. Aí no outro dia ainda posta a agenda de outro compromisso, mais 800. Aí no outro dia, mais 800. Só no final de semana, 8 vezes 3, 24. Só no final de semana ele já rapelou 2.400, quase meu salário. É complicado. Esses são alguns dos motivos que me fizeram sair da Assembleia de Deus. Se por um acaso esse vídeo faz sentido para você, você tá é, também triste com essa denominação, se bem que eu já vi muitos irmãos fazendo esse tipo de vídeo e depois se arrependendo e voltando para a antiga denominação. Mas as minhas questões é um pouco claro, né, que é pessoal. Eu acho que para mim, né, na minha opinião, as minhas questões são um pouco mais profundas. Que envolve questões doutrinárias, mudança de pensamento, mudança de mente. E é uma coisa mais. É uma coisa um pouco diferente. Então, se esse vídeo ele fez sentido para você, se você é da Assembleia, está querendo sair, se você é da congregação cristã, está querendo sair, se você é de denominação neopentecostal, está querendo sair fora, saia, fuja, vai para longe, para bem longe, muito longe, mas o mais longe que você puder. Sabe onde você vai? Sabe onde você procura cair?
Procura cair dentro da teologia reformada. Pum, você cai lá. Procura cair dentro da soberania de Deus. Pum, cai lá dentro da soberania de Deus. Procura cair dentro dos méritos de Cristo. E só. É isso que é o Evangelho. É isso que se resume o Evangelho. Peço que você se inscreva no meu canal, me siga aí nas redes sociais, compartilhe esse vídeo com quem você puder. Eu sei que ficou um vídeo longo, mas vale a pena a reflexão e que Deus te abençoe em Cristo Jesus e até o próximo vídeo.